Boa noite, pessoal. Aniele, Romeu, o pessoal que está entrando aí para nossa live com o querido amigo José Eduardo Câmara. Nós vamos falar sobre o Sagrado Coração de Jesus. Padre José, sua bênção, Padre. O pessoal está entrando aí na nossa live. Vamos falar sobre esse tema tão importante para a nossa vida espiritual mesmo, né? Só vou esperar o José Eduardo Câmara entrar aqui para nós darmos início à nossa live sobre o Sagrado Coração de Jesus. Padre Cordeiro, sua bênção, Padre. Rúbia está entrando, Bruna, o pessoal está entrando aí. Só vou aguardar o José Eduardo Câmara entrar para nós darmos início, então, à nossa live. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Entrou. Boa noite, César. Um abraço para o Ceará. Rony. Sim, estou convidando o Rony. Ele está entrando daqui a pouquinho. Ele já entra. Um abraço para o Ceará. Pessoal de Ceará sempre aí. Vamos ver se o José Eduardo Câmara vai tentar entrar. Nós estávamos querendo fazer essa live tem muito tempo, mas conseguimos fazer desta vez. Estou só tentando convidá-lo aqui para a nossa live. O pessoal vai entrando. Boa noite. Boa noite, José. Você está vendo? Estou sim, graças a Deus. Que bom. Vamos arranjar uma maneira disso aqui ficar melhor, né? Isso. Acho que está melhor assim. E a imagem está excelente, viu? Louvado seja Deus. Maravilha. Deixa eu ver se o meu áudio aqui aumenta. Pronto. O pessoal vai entrando Tudo aí. novo para mim. E é uma live muito esperada, viu? Muita gente pedindo essa nossa live. Faz uma live com o José Eduardo Câmara, faz uma live com o José. Tanto o É pessoal, coisa boa. o pessoal gosta muito de você. As pessoas são muito generosas. Então hoje nós vamos falar, inclusive falando de generosidade, né? Nós vamos falar sobre o Sagrado Coração de Jesus, né? Generosidade maior não há. Dudu, você quer talvez se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece? Claro. Meu nome é José Eduardo Câmara, eu sou tradutor, sou escritor. Nós temos um trabalho com o Claustro, né, que é o nosso site de Teologia e Vida dos Santos. Quem não conhece, entre lá, né, www.claustron.com.br. E nos últimos, talvez, 7 anos ou 8 anos, a gente tem trabalhado fazendo livros, fazendo notas de rodapé, traduzindo livros, escrevendo livro, para poder fazer um pouquinho de... quebrar um pouco do gelo que tem no Brasil acerca do papel único que os santos têm na teologia. Infelizmente, né? Mas o trabalho de formiguinha vai dando certo. Inclusive está Isso. com um canal no YouTube agora. Para quem não conhece o canal no YouTube do Klaus, o José Eduardo Verdade, eu não ia lembrar. Obrigado por ter me lembrado. está postando vários vídeos lá muito interessantes. Então, é isso. Dudu, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a história do Sagrado Coração, né? Eu acho que Então, o culto público do Sagrado Coração, a gente remonta, sem nenhuma dúvida, a Santa Margarida Maria. Mas a espiritualidade do coração de Jesus começa bem antes, né? Na Idade Média. Santa Lutigarda, que é uma santa cisterciense, com as místicas do Mosteiro de Helfta, Santa Gertrude, Santa Matilde, a quem particularmente eu gosto muito. Inclusive, no momento, há uma campanha internacional para a declaração de Santa Gertrude como doutora da Igreja. Então, essa espiritualidade do coração de Jesus estava viva na vida monástica, na piedade do cristão. Mas ela vai ter um aspecto externo, um culto público solene, através do grande movimento de Paray-le-Monial. Paray-le-Monial é uma cidadezinha muito pequena na França, onde havia um mosteiro da Ordem da Visitação,
Quem não conhece, a Ordem da Visitação foi fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal. A Ordem não tinha sido fundada há muito tempo, mas teve uma grande expansão, né? É uma das coisas mais impressionantes na vida de Santa Joana de Chantal, é que não só em vida de São Francisco de Sales, mas mesmo depois da morte dele, o número de mosteiros que ela fundou é algo bastante extraordinário. Havia todo um encanto em torno da espiritualidade que vinha da Ordem da Visitação, que é uma ordem cuja espiritualidade está ligada ao espírito de simplicidade, a vida de oração. Quem conhece São Francisco de Sales sabe um pouco do que é o espírito salesiano. Nesse mosteiro vai entrar uma jovem, né, chamada Margarida Maria Lacoque, que já vinha com um processo de conversão grande, de entrega a Maria, de consagração mariana, e ela é escolhida por Nosso Senhor para transmitir à igreja essa mensagem do desejo que ele tinha do culto público do seu coração e do culto de reparação ligado à devoção ao coração de Jesus. Vai pedir a instituição da festa litúrgica do coração de Jesus depois da 8ª do Corpus Christi com um intuito reparador. Vai oferecer as promessas para quem fizer a novena de comunhões reparadoras nas primeiras sextas-feiras do mês, né? Também vai ser a origem da devoção que nós chamamos Hora Santa, né? Que é nas quintas-feiras fazer uma hora de oração em união com Jesus no Horto das Oliveiras. Mas para entender Santa Margarida Maria, a gente tem que entender um pouquinho desse espírito da visitação. Vamos lembrar que o seu fundador escreveu um livro chamado Tratado do Amor de Deus, né? Então é uma ordem toda consagrada à centralidade desse divino amor. E será bem isso que vai atrair Santa Margarida Maria. Eu até separei para ver, porque nós temos muitas representações hoje, pinturas do coração de Jesus, né? Que são até bastante diferentes do que ela mesma desenhou, né? Mas quando ela narra a maneira do coração de Jesus, quando a gente lê escritos pessoais de uma alma, um diário, uma autobiografia, a gente tem que ficar muito atento para ver todo mundo que a cerca e quem ela é. A pessoa se revela muito enquanto escreve. Santa Margarida Maria tem essa característica muito pouco de ser uma alma de fogo. O coração de Jesus está cercado de fogo e ela sim o vê. Então ela diz que vê o coração de Jesus. Lhe foi representado como um trono de fogo de chamas. E de chamas, brilhando por todos os lados, mais resplandecente que o sol e transparente como o cristal. A chaga que recebeu na cruz aparecia visivelmente. Havia uma coroa de espinhos em torno do seu sagrado coração e uma cruz em cima. Então o coração de Jesus mesmo quer ser representado como uma fornalha ardente, né? Numa famosa visão de Santa Margarida Maria, tem uma pintura grande em parrelemonial, ela vê Jesus crucificado em cada chaga dele como sóis, né? E a chaga do seu coração ainda maior. Então ele se mostra para nós como um coração cheio de amor. E por que a reparação? Porque ele fala que se dá a nós e não recebe de nós senão frieza. A espiritualidade de Santa Margarida é toda a contemplação de um amor que não se cansa de dar, nos amou até a cruz e nos amou até o Santíssimo Sacramento. E de nós não recebe senão frieza e indiferença. Porque sabe, não há nada mais contrário ao amor que a indiferença. Mas nada que mais fere que a indiferença. A gente até podia suportar que alguém não goste da gente, mas alguém que nos trata com indiferença é muito duro. E Nosso Senhor que nos deu mais é quem nós tratamos com mais indiferença, né? Total indiferença. Passamos dias inteiros sem lembrar do seu amor. Santa Margarida Maria vai ter um aspecto muito importante para ela. Eu gostaria de lembrar hoje que também é o que é a festa do coração eucarístico de Jesus. Não é uma festa da Igreja Universal, mas ainda é em vários institutos, sobretudo nos redentoristas que sempre difundiram esse culto. Porque para Santa Margarida Maria, esse coração é eucarístico. Ela vive toda a sua vida em torno da Eucaristia. Inclusive, na autobiografia, ela conta num momento em que ela ansiava poder comungar, e Jesus lhe disse que se não tivesse criado o Santíssimo meu sacramento de amor, teria criado só por ti. Nisso, ela tem muito de Santa Gertrudes também. A espiritualidade do desejo. Jesus fala muito para ela, ele quer ser desejado. Né? Nós temos um relacionamento demasiado frio com Jesus e com Jesus sacramentado. Essa comunhão de desejo, que é a comunhão espiritual, que é ansiar por ele, que é algo muito, muito próprio. Santa Margarida Maria ansiava pela comunhão. A vida eucarística dela é, sobretudo, desejar comungar.
ela fala isso que é o que ela mais desejava. Né? Durante muitos séculos na igreja não havia a prática comum da comunhão diária, mesmo na vida contemplativa. E essas almas ansiavam por Jesus, porque a vida delas era Jesus. Sobretudo ela que recebeu, junto com essa missão, uma grande cruz. Para reparar o coração de Jesus, ela teve que se fazer ela mesma o que nós chamamos de uma alma vítima. O que é? Uma alma que se une a Jesus oferecendo os seus sacrifícios. E esse aspecto eucarístico de Santa Margarida Maria é o que eu gostaria de chamar a atenção hoje, que para mim é o que mais chama a atenção nela. Toda a sua vida interior é voltada para a presença real de Jesus na Eucaristia. Para nós, às vezes, é muito fácil, mesmo entre os que têm fé, tristemente muitos não têm fé, mas mesmo entre os que têm fé, falar que nós cremos na presença real, mas nós somos completamente frios no nosso amor. E Jesus diz a ela uma vez, essa é uma frase que eu sempre repeti porque me marcou: tenho sede ardente de ser honrado e amado pelos homens no Santíssimo Sacramento, e quase não encontro ninguém que se esforce conforme meu desejo para matar minha sede, usando para comigo de qualquer retribuição. Essa é uma frase muito forte. Tenho sede ardente de ser honrado e amado. Jesus, o seu coração se manifesta a nós em chamas, desejando nos dar essas chamas. Ele quer ser amado na Eucaristia. Ele quer ser adorado. Ele quer ser comungado por almas que estão preparadas para recebê-lo. Porque receber aquele... Obviamente, nós somos um abismo de todo mal, é claro, mas nós temos a maravilha de poder nos banhar no sangue precioso, como dizia o venerável Frei Cecílio Maria, que é a cada confissão, e chegar a Ele e dar a Nosso Senhor, ao menos no nosso coração, os nossos desejos de amor. Que Ele no nosso coração venha desejado, para de uma maneira reparar a frieza que Ele recebe em tantos locais, nem falando os sacrilégios e indiferenças. Né? E é muito triste Jesus se queixar que não encontro ninguém que se esforce. Essa é uma palavra essencial na nossa vida. O bom Deus procura mais ver o nosso esforço. Às vezes nós não podemos concretizar o que a gente deseja, porque a vida é cheia de vicissitudes. Mas Ele vê o nosso esforço. O esforço de ir até Ele, o esforço de dar um coração puro, o esforço de oferecer algo para Ele, né, de chegar com a nossa alma repleta de um pequeno buquê de pequenas coisas, ainda que para os outros sejam insignificantes. Mas para nós não, para nós é um ato de amor contínuo. Então imaginar que o coração de Jesus diz para nós que tem sede de nós, que não somos mais que nada, é imaginar o excesso desse amor. A própria festa do coração de Jesus é pedida para reparar a indiferença e tudo que ele sofre durante a exposição do Corpus Christi. Então imagina, ele pede o Corpus Christi, né? Quem não conhece a origem da devoção ao Corpus Christi está com Santa Juliana, né? na Bélgica. Ele deseja vir até nós, ele deseja ser honrado, e até ao ser honrado nós lhe damos indiferença. É como se nós implorássemos a sua vinda para o tratá-lo como estranho. É como se a gente convidasse alguém para a nossa casa, e a gente pode imaginar essa cena: você convida alguém para a sua casa e a pessoa que te convida te deixa sozinho. Olha, eu te convidei, mas agora eu tenho coisas mais importantes a fazer. E é o que a gente faz com Jesus. Imagina quem faria isso com um rei. Se a gente se arruma para uma entrevista de trabalho, para encontrar alguém importante, imagina para receber quem é o Criador do Universo, claro, o nosso Redentor. Então, essa sede de Jesus é a sede de ser correspondido. Claro que a nossa correspondência é pequena, mas é o que Ele deseja. Ele deseja a nossa resposta. Tudo na vida de Santa Margarida Maria é em torno disso. Ela tem uma hora que ela, inclusive, tem uma oração belíssima, Santa Margarida Maria. Se desculpe eu lendo, se tiver cansativo, você vai falar. Forma alguma. Mas me parece que Santa Margarida Maria, infelizmente, é muito falada e pouco conhecida. Então, eu gostaria de aproveitar. Ela, numa das orações que ela deixou, ela disse: vinde, ó fidelíssimo, terníssimo, dulcíssimo e o mais amável de todos os amigos. Vinde ao meu coração. Vinde, vida de meu coração, alma de minha vida, único amparo de minha alma, ó pão dos anjos encarnado por meu amor, exposto para meu resgate, disposto para meu sustento. Para ela isso é tudo. Isso representa a alma dela.
essa ânsia por isso Jesus pode dizer, né, que teria criado a Eucaristia só por ela, porque na verdade Jesus, o Santíssimo Sacramento é a invenção de amor deste Deus que não se cansa de estar entre os filhos dos homens. Quis ser o nosso alimento, quis ser a alma de nossa alma, que nos se transformar em nós. Busca a tela do nosso coração. Aquele que os céus não puderam conter, vem até nós, oculto num pedaço de pão. Apesar Me marcou muito. Apesar da nossa miséria e indiferença, né? Apesar, porque o que deseja ele é consumir a nossa miséria. Me marcou muito quando houve o incêndio da Notre Dame, que o cardeal arcebispo quis esclarecer ao público, né? Talvez porque nós temos no mundo já secularizado que aquela catedral era linda, mas ela não era mais que uma tela que cerca uma realidade, que é a presença real. Ela foi construída para isso. A beleza das nossas... Por que a gente faz tanta questão? E a gente devia fazer a questão extraordinária. Eu lembro de uma frase da Madre Teresa de Ortega: o que teria feito Moisés, o que teria feito Salomão se tivesse a presença real? Nossa. Muito mais do que teriam feito. Não é símbolo, é realidade. Ele está entre nós. Se oferece por nós nos altares, permanece para ser nosso alimento, permanece para se dar em viático a cada doente, para preparar o caminho de cada agonizante, né? Para tocar cada uma das almas necessitadas. É um amor misericordioso que é como se não tivesse fim. Sabe, Dudu, você estava falando ali, não sei se você deseja ler mais algum trecho, mas Não, pode falar. eu estava lembrando porque as pessoas podem pensar, isso é na época de... Essas coisas só aconteciam, essa petição de Cristo só acontecia na época desses santos, mas nós temos hoje um livro que saiu recentemente, esse aqui, Ensino e Desejo, que fala também, o subtítulo é Quando um Coração Fala ao Coração. E ele fala exatamente, Jesus falando para esse sacerdote, exatamente o que você acabou de falar. Para mim bastas que esteja aqui. Não peço mais nada a ti. É a tua presença cheia de amor e adoração que o meu coração deseja. Assim tu consolarás a mim e farás reparação de tanta frieza, ingratidão e indiferença. Eu estou aqui para ti, por isso permanece aqui para mim. Ou seja, Jesus repete, ele sempre vai repetir esse Sim, com certeza. Esse livro é ligado a um mosteiro beneditino de reparação, né? De adoração e reparação. Eles continuam no ramo masculino o que são as beneditinas de adoração perpétua. Quem não conhece, existe a Ordem de São Bento tem muitas congregações distintas. É uma ordem com uma regra das mais importantes da igreja, talvez a mais importante. E dentro dessa família surgiu essa família reparadora, numa mística do século, 400 anos atrás pelo menos, Madre Mectildes do Santíssimo Sacramento. O nome dela de leiga era Catherine Dubar. E ela recebeu essa inspiração de que almas deveriam honrar o Santíssimo Sacramento, sendo elas também vítimas. Então elas, inclusive, em adoração, permanecem, elas fazem a sua hora de adoração com um círio, como um círio pascal, sobre uma coluna e com uma corda no pescoço, que é símbolo da nossa servidão. Porque Jesus se fez nosso servo. Lembrar o servo sofredor do profeta Isaías. E ele espera de nós a mesma resposta. É a resposta mariana, né? Isa, que é servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o que ele espera. E espera que nós o amemos para reparar primeiro os nossos pecados, que nós somos pecadores, e no nosso amor, ao menos no nosso sentimento, no nosso desejo, no nosso almejo, a gente queira amar por todos que não o amam. E mais, que no nosso desejo a gente queira se unir a ele, porque o único verdadeiro reparador é Cristo. Ele é o reparador, né? Como diz a oração de Elizabeth da Trindade, né? Vinde a mim como adorador, reparador. Ele é quem completa toda a obra em nós, né? A obra da nossa santificação, vou lembrar uma frase de Jesus, a outra mística da ordem da visitação, a irmã Benigna Consolata, é 99% e 1/3, acho que ele fala, obra minha e o resto é obra de vocês. Ele espera essa cooperação. Ele espera e é realmente pouco. A gente acha que é muito, porque a gente é muito preguiçoso. E porque a desordem que o pecado original nos deixou faz parecer tudo muito cansativo quando é para Deus e tudo muito pouco quando é para o amor próprio, né? Infelizmente. E
Ao contrário, eu diria que é mais para o nosso tempo do que para o tempo de Santa Margarida Maria. Porque no tempo de Santa Margarida Maria ainda havia mais catolicismo que hoje. Havia mais cristianismo. Nós vamos enfrentar uma primeira geração, inclusive, onde muitos mosteiros vão fechar. E só Deus sabe o que é a consequência de... Voltou? Acho que eu saí, né? Travou um pouquinho. Voltou agora. Você deu uma travada na hora que você falou que nós vamos enfrentar uma geração. Nós vamos enfrentar uma geração, inclusive, com muitos mosteiros vão fechar. E só diante de Deus a gente sabe o que vale um mosteiro contemplativo. E o quanto nós temos necessidade disso. Então, hoje, mais que nunca, esse apelo é real. É apelo que nós vivemos numa sociedade que desconhece a Cristo, nunca ouviu falar dele, muito menos conhece a presença real. Sim. Mesmo em muitas pessoas que frequentam paróquias, infelizmente, não lhes foi dada a oportunidade de ter uma boa catequese e de entender a profundidade da presença real. Ainda que nós tenhamos tido documentos emanados pela Santa Sé nos últimos anos, pedindo, conclamando, né? Eu poderia citar vários aqui. Ainda assim, se vê uma grande indiferença para com a presença real. Quase como quem desconfia da devoção eucarística. Que para mim é o grande problema dessa geração. Não faz muito tempo eu fui dar uma palestra num lugar e a pessoa viu que eu fiquei um tanto quanto transtornada, porque a pergunta me comove. É a seguinte: se fala demais em oração e pouco em ação, como se as duas coisas fossem opostas. Não existe uma alma que trabalha. A nossa ação tem valor com o impulso da graça. Claro. Sem a oração, nós nunca faremos nada de bom. Nós buscaremos a nós mesmos. Sem Jesus Eucarístico, nada de bom nós faremos. Porque para que serve o nosso trabalho todo de evangelização se não é conduzir a Ele, né? Porque afinal, o que é fazer apostolado? É trazer almas para Ele, né? Ele vivo, né? E quanto mais eucarístico se é, mais uma sociedade se transforma. Por quê? Porque não é possível que, educado aos pés do sacrário, não se formem as almas mais caridosas possíveis. Por quê? Porque ali nós vemos o excesso do amor misericordioso de Deus. O Jesus no sacrário forma as almas misericordiosas. Porque a alma que experimentou ela mesma o quanto o Deus tão grande, tão amável, tão poderoso, se abaixou até ela. As almas eucarísticas são as almas que transformaram o mundo, inclusive no que hoje nós chamamos obras sociais. Que essa é uma palavra que tem muitos pontos. Então eu vou usar a palavra correta, obras de caridade, porque caridade é muito maior que obra social, porque caridade é amor. Claro. O foco e a fornalha de caridade é o próprio coração de Jesus. E a prova disso foi que a expansão da espiritualidade do coração de Jesus, sobretudo no século XIX, que era uma espiritualidade sim reparadora, fundou as grandes comunidades missionárias, que encheram de missões quase o mundo todo. Um número imenso de obras para os pobres, em todo tipo de miséria que nós podemos imaginar. O padre Matthew Crowley Boivey, que é o apóstolo da entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares, ele fala, e ele praticamente foi apóstolo, realmente foi em todos os continentes, que não parecia que não havia uma única miséria humana, uma única necessidade humana, que o coração de Jesus não tivesse suscitado uma obra para com ele, né? Do deficiente visual ao deficiente auditivo, do encarcerado ao que passa fome, das necessidades espirituais, tudo o coração de Jesus inspirou uma obra. Talvez a multiplicidade de fundações do século XIX seja uma das coisas mais impressionantes. E quase todas quiseram se colocar sobre o símbolo do coração de Jesus. Por quê? Porque diante de um coração que está em chamas, só as chamas desse coração podem derreter um mundo que se tornou gelado. São Manuel Gonzalez, que é o bispo do Sacrário Abandonado, fala que é como se houvesse uma barreira de gelo que cercasse o sacrário. E que a nossa missão é conseguir penetrar. E para penetrar e romper isso é preciso ter fogo. Nós não temos fogo. Só tem fogo o amor de Deus. Só tem fogo o amor que o próprio coração de Jesus nos dá. E para quem quer entender, esta chama que age no coração de Jesus não é senão o amor pessoal, que é o próprio Espírito Santo. É Ele mesmo quem nos leva a Cristo, que nos transforma em Cristo. Quanto mais nós comungamos, mais tomados por esse Espírito nós estamos. Quanto mais nós temos união com o coração de Jesus, mais o Espírito nos transforma em Jesus.
porque ele não tem outro desejo ao ver uma alma disposta. Né? E aqui quem se consagrou pelo método de São Luís fala que São Luís descreve muito bem isso, quando o Espírito encontra Maria numa alma. Né? Ele se lança sobre ela para formar nela Cristo. O que o mundo precisa é de Jesus. A gente pode falar muito de Jesus, e as nossas palavras podem parecer ocas, mas ninguém pode resistir ao Jesus que se manifesta em nós. Isso é o santo. O santo é uma manifestação de Jesus. É uma manifestação da misericórdia do coração de Jesus. E não importa onde ele esteja, não importa que ele esteja em meio a pessoas ateias, ele vai ser essa manifestação. Nem que seja para ser sinal de contradição. Com certeza. Nem que seja para ser perseguido, porque na perseguição ele testemunha o amor misericordioso de Deus. Quando os regimes soviéticos prenderam aquelas centenas de católicos, e aquele testemunho que eles davam era ali a presença de Deus. Era um testemunho extraordinário. Nós não podemos nem ter ideia do que foi o sofrimento daquelas pessoas que estiveram nas prisões comunistas, nos gulags, nas torturas. Ali era a presença de Deus. O coração de Jesus forma almas, busca almas para formá-las ao Pai, porque é isso que o mundo precisa. E não importa que seja uma pessoa desconhecida como Santa Margarida Maria. Ou você acha que alguém sabia quem ela era? Absolutamente ninguém. Ela morreu não muito velha, morreu uns 40 e poucos anos. Se eu estiver errando, alguém me corrija. Mas ela não morreu idosa, viveu pouco. Muito menos o São Cláudio de la Colombière, que é o jesuíta que Deus uniu a ela no culto do coração de Jesus. E é pela união dos dois, né, que Jesus mesmo entregou essa devoção, a ordem da visitação e a companhia de Jesus, que difundiu muito, né? E Jesus mesmo confirmou isso com o Beato Bernardo de Hoyos, que é um jesuíta espanhol que recebeu essa missão de fazer amado o coração de Jesus. E essa devoção hoje é mais atual que nunca, e eu diria mais. Hoje, mais que nunca, é preciso lembrar desse coração eucarístico. Desse coração que... Pode falar. Só para falar exatamente sobre esse ponto, porque é interessante pegar o contexto em que o Sagrado Coração de Jesus aparece, né? Nós estávamos passando por uma sociedade que era cristã e estava se descristianizando. E Jesus vem e traz um símbolo tão sensível como esse que é o coração, e que foi motivo de zombaria para muitas pessoas que se achavam cheios de si, né? Soberbos, como se o coração fosse o centro ali, e estavam se descobrindo que não e tudo mais. Então, é aquela coisa que São Paulo fala, para o mundo é loucura, né? Mas para Deus, sabedoria. No caso direto de Santa Margarida Maria, ela não chegou a ter nenhum contato com o que nós chamamos de iluminismo, né? Que ela é anterior a isso. Na verdade, o que ela tem em contato, e esse foi um grande mal, é uma heresia chamada jansenismo, que trouxe uma chaga muito grande à sociedade francesa. E um mal enorme, porque até o começo do século XX, nós tínhamos famílias educadas no jansenismo que, por causa disso, não comungavam regularmente. Essa era uma das grandes... eu não vou entrar na temática teológica, mas na praticidade do jansenismo, levava a uma piedade bastante fria e, sobretudo, do qual a comunhão frequente era vista com maus olhos. Daí se vê a oposição da espiritualidade de Santa Margarida Maria, que quer comungar o tanto quanto possível, e ao qual Jesus pede uma comunhão frequente, que ele pede uma comunhão nas 9 primeiras sextas-feiras do mês. De uma maneira também a chaga que o jansenismo cria dentro da sociedade francesa, da igreja da França, vai sim ter efeitos quando o espírito das luzes, por assim chamado, que de luz não tem nada, se espalhará pela França e depois por ela pelo mundo, né? O que nós podemos sim dizer é que quando a revolução estala e depois ela se expande, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender. A revolução é chamada francesa porque ela se instala na França, mas a revolução sempre se viu como uma espécie de loucura coletiva que queria se expandir para o mundo inteiro, coisa que aconteceu através das invasões napoleônicas, né? Quando nós nos vimos neste momento histórico que a igreja se viu literalmente destruída, né? Nós queremos lembrar que as igrejas eram dinamitadas durante a Revolução, né? As relíquias eram suportadas. A própria Convento de Santa Margarida Maria, nós ainda temos, as irmãs tiveram que salvar o que havia para que nós hoje tenhamos, né? Lá, tudo foi destruído literalmente. Quando tudo teve que ser reconstruído,
a imagem do coração de Jesus simbolizava para o povo francês e para o catolicismo como um todo o sinal do triunfo. Eu triunfarei apesar dos meus inimigos. Mas não é um triunfo mundano, mas o triunfo de que esta fé, que é a fé em Cristo, que é a fé na Santa Igreja, sempre triunfará. E toda a reconstrução que a França terá que fazer, num trabalho enorme. Nós tivemos, quando os bens da Igreja foram tomados, a França se viu do dia para a noite sem universidade, escola, faculdade, hospital, asilo, nada. Com o fim da vida religiosa consagrada, nada disso existia mais. Né? Houve a criação de uma falsa igreja, né? De uma igreja pró-revolucionária. Então a igreja na França se viu, o povo católico francês se viu obrigado para poder assistir à Santa Missa com padres não juramentados, quer dizer, padres que não juraram a falsa profissão do Estado revolucionário, a assistir missa em campos, em florestas. Né? Para resistir foi um sofrimento terrível. E tudo teve que recomeçar. O coração de Jesus era o sinal que um amor que nos amou tanto nos deu um novo sinal visível, sensível do seu amor. Que a gente precisa de sinal. Nós não somos criaturas angélicas. Nós não conhecemos deste modo. E com certeza foi um impulso enorme se a gente pensar nas grandes obras eucarísticas do século XIX, que começaram sim com um impulso muito ligado ao coração de Jesus, São Pedro Julião Aymar, a obra dos congressos eucarísticos, que começou com uma leiga, Marie-Émile Tamizier, que tinha conhecido o Padre Aymar, que tinha um amor louco pela Eucaristia, queria fazer tudo, e ela organiza tudo sozinha, indo atrás de um bispo, conseguindo... Né? Enquanto na França nem sequer era permitido o primeiro congresso ter que estar na Bélgica, que as leis não permitiam. Eram pessoas que sabiam que o triunfo de Cristo ia acontecer. E ele aconteceria no momento que esta ordem acontecesse dentro de nós, porque, observa, a desordem começa primeiro dentro de nós, depois dentro da própria igreja, porque como nós podemos dizer com a boca que cremos na presença real, que ele é o nosso Rei e Senhor, mas ele é tratado por nós como um estranho. Então o triunfo eucarístico na nossa paróquia, na nossa comunidade, que ele seja cercado, visitado, adorado, que seja conhecido, disso também depende todo o bem social. Claro. Quando São Manuel Gonzalez fala que todo mal social, moral e provém do sacrário abandonado, não é um exagero de retórica, é uma realidade, porque é no sacrário que nós temos a verdadeira catequese. E é só com essa evangelização verdadeira que não é... Assim, nós não somos criaturas de massa. É muito bom os meios de comunicação. Porém, o catolicismo não é esta religião esotérica que as pessoas hoje em dia parecem fazer. Ele é da presença, ele é do sacramento. Ele é da presença de um pároco, de um pai, de uma paróquia. De uma presença viva de Jesus na Eucaristia. De uma Santa Missa celebrada no qual nós testemunhamos nossa fé. Nós participamos, nós nos unimos a esse sacrifício. Tudo isso é verdadeiro, é a única evangelização possível. Senão, nós corremos o risco de fazer evangelização de nós mesmos. E importa que, a festa de São João Batista ontem, importa que ele cresça e eu diminua. Santa Margarida Maria chegou, assim, é uma das pessoas mais escondidas que pode imaginar. E ela, para mim, é extremamente injustiçada, porque ela teve uma missão única na igreja, reconhecida publicamente, não só com a canonização, do qual nós temos os 100 anos, mas com os documentos pontifícios posteriores. Né? Pio XI, sobretudo, reconheceu visivelmente a espiritualidade reparadora. E hoje parece que a gente quer achar que a gente quer mostrar um cristianismo palatável. Não é isso que o mundo espera. O mundo espera ser convertido pelo testemunho da cruz. Esta cruz que está cravada no coração de Jesus. Claro. Esta cruz que foi o motivo da nossa redenção. Se a gente tira tudo isso, simplesmente nós não temos o que dar. Quando nós manifestamos o coração de Jesus para uma sociedade que não sabe mais o que é amor, vide o desmantelamento do vínculo familiar, o desmantelamento das relações humanas fundamentais. Não existe nenhuma pessoa viva hoje que não vai dizer para você que hoje é muito difícil fazer amigos. É muito difícil. Nós substituímos todos os valores humanos achando que o mero humanismo
vai nos resolver. Não. O grande mestre da caridade é ele. É ele que deve ser entronizado, né? Em todos os lugares. Pode falar. Sabe, eu estava lendo, não vou citar o autor, mas estava lendo um livro de um autor famoso, não é católico, mas ele é muito famoso, é, nas redes sociais e tudo mais. Não é brasileiro também não. E ele fala, olha, o problema da Idade Média é que na Idade Média as pessoas elas olhavam muito para o alto e pouco para a terra. Elas olhavam muito para o céu e esqueciam que as pessoas estavam passando por misérias aqui. Abandonavam. Porque para eles, aqui na Terra era um local que, ou seja, não fazia caridade, não faziam Ele leu outro livro de história, né? ler outro livro de história. Porque, na verdade, é exatamente o contrário. As pessoas sentiam tanto de Deus que elas não podiam ficar com aquilo ali para elas, né? Tantas princesas, tantos reis que desceram de suas cátedras mesmo, já desceram de suas cadeiras para cuidar de leproso. Entendeu? Porque achavam que eram obrigados. Sim. Não só desceram, porque ser católico era isso. Claro. E só um marco histórico para dizer, que é a fundação da Ordem do Espírito Santo, Guido de Montpellier, que é quem começa, foi um dos primeiros hospitais enfermos, seus médicos. Hoje, inclusive, em Roma, da área da saúde, o antigo hospital é um museu. Na Igreja de Santo Espírito, em Sassi, no hospital contigo, foi um dos primeiros enfermagens que nós temos organizada como um hospital, né, parecido, onde inclusive depois de muitos séculos trabalhou São Camilo de Leles, né, que em muitos pode ser considerado o pai de muito que nós temos do sanitarismo moderno, né, em muitas coisas, do trato pessoal do doente, né, tudo isso de uma maneira começou no seio da igreja. As grandes ordens ou comunidades religiosas que foram fundadas na Idade Média com o intuito de cuidar do pobre, do miserável. Bastaria a gente dar um exemplo do homem que se vestiu de pobreza, que se fez pobreza, que é São Francisco de Assis. Então, tem um certo problema de uma Idade Média, assim, eu vou dar um exemplo. As pessoas tendem, quando elas não sabem uma coisa, elas tendem, para não parecer ignorantes, a desprezar o que elas não conhecem. Eu vivo muito isso, vou dar o meu testemunho, que não vale absolutamente nada, sobre a vida dos santos. Como muita gente não conhece absolutamente nada, ou conhece muito pouco, ela tende a olhar com desprezo como se fosse uma coisa piegas. A mim não me ofende, mas é o fato que a pessoa realmente não sabe. Porque nós tivemos santos, a Idade Média foi cercada de santos. Vou dar um outro momento. Nós, quando estudamos história ou a pseudo-história, a gente fala do período da Reforma ou da Contra-Reforma como um momento de grande humanismo, né? Uhum. Quando, na verdade, as grandes obras pelos pobres, quem fez foram os movimentos da Reforma Católica, né? A fundação dos... Quem não sabe, procure na internet o que foi o Oratório do Divino Amor, que é um movimento espiritual começado por Santa Catarina de Gênova, com um leigo, Héctor Rivera Natsa, que é servo de Deus, e através desse grupo de pessoas que viviam da comunhão frequente, o amor divino se revela a mim na Eucaristia, na paixão de Cristo, e me leva a testemunhar no pobre. Vão fundar hospitais para miseráveis em quase toda a Itália, e do qual vão fugir muitas congregações. São Caetano de Tiene, com os teatinos, os somascos, muitas obras ligadas diretamente a esse grupo de leigos, né? Vai cercar a Itália de hospitais, né? As próprias Clarissas Capuchinhas, né, a Madre Lorenza Longo, que é a iniciadora, antes administrou um hospital começado por isso. Então sempre foi assim. Falar de humanismo é muito bonito. Amar o pobre, mas não o pobre imaginário. O pobre imaginário é fácil, mas o pobre real só se faz por essa caridade que o Espírito derramou nos nossos corações. Por quê? Porque não é fácil, não é amável, não é bem cheiroso, não é propaganda. Exatamente. E isso é a diferença. Tem uma frase de Dostoiévski que ele coloca na boca de um médico, inclusive, eu acho. Ele diz bem assim, a personagem, né? Quanto mais eu amo a humanidade, menos eu amo o homem em particular. Quanto mais eu amo a humanidade, menos eu amo o homem em particular. E é exatamente isso. Jesus não ama a humanidade. Não existe isso de a humanidade. Deus ama as pessoas em particular, né? E cada um tem uma alma imortal a ser salva.
Exatamente. e foi amada e tem o valor do sangue precioso de Cristo. Exatamente. E isso muda completamente qualquer ótica que a gente possa ter, né? O que nos explica que tantos santos, a própria os camilianos, né? Que não só se consagram aos doentes, mas com o risco da própria vida. Como é que se funda uma comunidade assim? Se não, aquela cruz, quem já viu uma imagem de São Camilo, aquela cruz vermelha, é a cruz da caridade, no qual que arde na alma de quem verdadeiramente ama Jesus. Ela se torna essa. Ele fala de cuidar do doente com o amor de uma mãe. Sim, Quer dizer, quem pode transformar o coração do homem assim? Todo mundo vai estar de bom humor num dia, no dia seguinte não vai estar mais. com certeza. Vai querer matar alguém. E é interessante pensar em como os santos conseguiram amar as pessoas. Eu não sei se foi na Peste Negra ou se foi. Provavelmente não, né? Porque já eram jesuítas. Então, em alguma pandemia aí no mundo, nas histórias dos jesuítas, tem uma história de um padre, que eu esqueci o nome agora, que ele estava confessando, ele ficou confessando o dia inteiro. E pessoas doentes, e não tinha EPI na época, não tinha equipamento de proteção. Os padres confessavam. E um padre já meio idoso, e quando chegou na parte da tarde, um dos padres foi chamá-lo, né, e tudo mais, viu que ele estava morto ali, porque confessando as pessoas, ele acabou pegando a doença e morreu. Mas isso é uma morte honrosa. Claro que é. É O uma próprio São morte Luís Gonzaga, né, teve cuidado direto com os doentes. E se a gente soubesse, os Gonzaga eram, para a época dele, nas famílias mais importantes de toda a Europa. exatamente. E ele não só se torna jesuíta, mas se torna servo de quem está doente, né? Então esse é o transbordamento do amor de Cristo. Nos amou a ponto de se fazer uma criança, a ponto de ficar conosco, de morrer por nós, de permanecer no Santíssimo Sacramento, de querer se unir a nós que somos miséria. Da mesma maneira, o santo tem o mesmo movimento para com o irmão, porque vendo no outro Jesus, tudo muda. Porque senão é muito fácil. E é muito fácil quando não se... quando a gente tira Jesus, é muito fácil fazer sobre nós mesmos. Porque a desordem do pecado original faz que a gente seja uma órbita, né? A gente faz que tudo orbite ao nosso redor. E o santo é o contrário. Por isso que exige tanta espírito de cruz. Porque romper esse autorreferencialidade, para usar uma palavra que agora está sendo muito utilizada, é a cruz que nos abre ao mistério, inclusive, de dar. Né? Deus dá a vida livremente pelo outro. Né? O que explica São Maximiliano Maria Kolbe dar sua vida por um pai de família? Né? Nada. Né? Deus, na verdade. Humanamente, não, se não fosse, como ela diz, o amor da Imaculada, quem podia fazer? É interessante que, olha, essa frase em todas as lives eu vou ser obrigado a lembrar. Em todas as lives que a gente fizer juntos, e eu vou levar para minha vida inteira, com certeza. Daquela palestra que você deu no simpósio dos médicos católicos, em que você fala: vocês querem mudar o mundo? Vocês querem transformar a realidade e tudo mais? Sejam santos. Querem resolver o problema do Brasil? Sejam santos. Querem resolver o problema do aborto? Sejam santos. Vamos ser santos. É a única forma, né? É amar e se unir a Deus. Infelizmente a E gente... daí a gente tem certeza de fazer muito mais o que Ele quer do que nós Com queremos. certeza. Com certeza. Porque senão é o grande perigo de todas as ideologias. Tentar construir esse paraíso na Terra ao nosso molde limitado, né? Que é muito mais reflexo do nosso egoísmo que qualquer outra coisa. Ao contrário do Espírito de Deus, né? Que nos transformando em Cristo, nos faz ver tudo de maneira distinta. Com certeza. Né? Nos faz ver em cada um mesmo, né? A venerável Júlia de Barolo, né? Ver no prisioneiro que passa fome Jesus. É tão fácil dizer, deixa ele morrer de fome. Ele fez tanto mal para os outros. Mas é todo o contrário do que nós dizemos. Né? Nós vemos em cada um uma alma a salvar. Cada um alguém que valeu o sangue de Cristo. E nós tivemos muitos santos que tiveram esse dom de entrar nos presídios mesmo mais perigosos. Né? Nós tivemos testemunhos na história da igreja. Nós temos até um processo de beatificação em Paris, né, de um prisioneiro condenado à morte, morreu. Né? O ladrão, que tem uma
o fashion, o bom ladrão, né? Bom ladrão. É. Porque, E a qualquer momento da vida, a graça pode bater no coração de alguém, entrar e realmente transformar uma vida. E isso é uma coisa extraordinária, claro, que me parece que a gente não se perdeu muito hoje, porque a gente mundanizou todas as coisas, as relações, sobretudo com relação à encarnação do Verbo. Ele se fez carne por nós, ele se fez homem para que todos se salvem. É verdade que nem todos o acolhem, mas eu, enquanto redimido, tudo recebi de graça, é graça, sou chamado a anunciar a todos e a me sacrificar com ele para que todos o tenham. Por que a gente fala que fulano se ofereceu como Santa Maria se ofereceu como alma vítima? Significa o quê? Significa que eu, você, qualquer pessoa unido ao sacrifício de Cristo, deve ter o coração tão grande a ponto de se oferecer por todos. Como Santa Verônica Giuliani, que queria permanecer na porta do inferno para que ninguém lá caísse, ainda que isso lhe custasse tudo. Mas o que é isso? É uma caridade que não tem limite. Não tem limite de etnia, de país, de local. E é por isso também que a santidade não tem local. A gente pode pegar santos da Índia, do Japão, da China, de todos os lugares que foram tocados e a gente fica completamente comovido, até envergonhado, claro. né? Porque nós somos tão pequenos. Essa é a diferença que vai fazer. E se nós não ensinamos para as pessoas este caminho de vida espiritual, como é inegável que o ser humano tem um desejo de conhecer a Deus, se nós não fazemos, nós temos muitos falsos profetas que o farão em nome de Satanás. Então nós temos hoje também uma obrigação de nos formar e formar dentro daquilo que a igreja nos dá, daquilo que o Evangelho nos diz. Tirando todas as complicações malignas que foram colocadas, todas, né, eu hoje vejo quantas vezes as pessoas se colocam uma série de coisas nas costas. Ao contrário, esse peso de Cristo é suave. Não é que não seja sacrificante, não, mas é suave. Porque tudo que se faz por amor se torna leve. Claro. Por isso que a gente... Pode falar. Uma pessoa, o J. Mello, perguntou qual é a santa que ficou na frente do inferno. Você acabou de citar. Santa Verônica Giuliani. Isso. Clarissa Capuchinha. E como nós vimos a caridade dos santos. Agora, você falou da questão dos prisioneiros e eu lembrei de Santa Teresinha, que moça bem nova rezou por aquele prisioneiro e ele se converte, né? É interessante pensar na questão da conversão relacionada ao Sagrado Coração, porque esse livro aqui, publicado pelo Instituto Santo Atanásio, que é belíssimo, traz vários exemplos. Ele faz a meditação. Ficou muito bonito mesmo. Sim. Ele traz a meditação, depois ele traz a oração e depois ele traz exemplos. E é incrível ver quantas pessoas que se converteram, que ele traz aqui, de pessoas que se converteram, porque familiares, por exemplo, eu rezando por outra pessoa, pedindo pelo Sagrado Coração de Jesus, quanto o Sagrado Coração de Jesus, como ele é grande em caridade, né? Como ele pensava... Sim, e essa manifestação de Santa Maria da Maria, com todas as promessas que ele fez, tem este intuito. É desejo dele nos dar todas essas graças. Ele espera de nós que nós peçamos. Essa é a coisa. Ele espera de nós que, ao contemplar um coração tão bondoso, a gente peça. Porque ao ver este coração, a gente entende que ele está disposto a nos dar deste fogo. Esta chaga que abriu o lado de Cristo mostra para nós um testemunho de um amor ao excesso. Foi por mim, né? É como diz São Paulo, me amou e se entregou por mim. E daí a confiança com que nós podemos pedir a Ele tudo, sobretudo o que Ele mais deseja, que é a salvação das almas. Sim. Porque o que Ele quis foi isso, Ele veio por nós. E Ele deseja que todos se salvem e conheçam a verdade. O livro falando sobre isso, esse mesmo autor ele traz um exemplo de um santo que viu Jesus como um caçador, né, no meio da floresta. Ele perguntou: mas Jesus, por que você está assim com uma flecha e tudo mais? Porque eu estou caçando corações, porque eu estou buscando corações. Então, é isso que é interessante, isso que é magnífico, maravilhoso. Deus nos busca.
Nós que atrapalhamos. Deus nos sem quer cessar. pensar que Deus... Porque a gente não tem... porque as pessoas, nós, eu, não conseguimos ver a grandeza do que é Deus, né? Quem é Deus? Se nós, e pensar que Ele mesmo em toda a grandeza se encarnou, morreu na cruz, viveu 33 anos de sofrimento por amor. Não deveria existir ingratidão, né? E ao contrário, ele continua, como fala a Escritura, eis que estou à porta e bato, Sim, se abrir, serei contigo. Ele continua à porta. sim. Ele continua, de certa maneira, quase a mendigar o nosso amor. Para se ver o grau extremo deste amor misericordioso, que deseja que todos o conheçam. Ele que é o triunfador, o rei do universo, né? Ele que é o salvador, ele que por nós morreu. Ele é o grande triunfador sobre o mal. Este para diante da nossa liberdade, a bater na porta da nossa alma, para esperar que nós abramos a porta para ele. E isso que é algo extraordinário. Se nós compreendêssemos o que é este amor infinito, né? E o que um amor, como eu volto a dizer, que quis permanecer conosco no Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento foi o paraíso na terra dos santos por isso, porque é impossível pensar no Santíssimo Sacramento sem pensar num amor que não tem em si limite algum e que não só está lá para ser visitado, mas deseja ser comungado e deseja ser desejado. A cada momento do dia nós podemos fazer uma comunhão espiritual e desejar e almejar por Jesus Eucarístico. Ele espera de nós este amor de desejo, porque quando a gente ama, a gente quer alguma coisa. Se a gente pede um livro, se a gente compra alguma coisa na internet, a gente olha todo dia para acompanhar os correios, para ver em que lugar aquela coisa está. A gente quer que chegue. E isso não é uma coisa banal. E Jesus? Que nós não contamos as horas para recebê-lo na comunhão, que nós não contamos os minutos até a nossa próxima visita, que nós não medimos o tempo. Ao contrário, a gente comunga e espera correr o quanto antes, para acabar o quanto antes. Quer dizer, nós conseguimos ficar 3, 4, 5 horas falando com alguém na internet, fazendo um Skype, sabe qual? Mas com o Nosso Senhor, 5 minutos é muito. Mostra como nós temos que aprender a responder este amor. Que não é nada mais isso, é responder. É o que ele fala, tenho sede ardente de ser honrado e amado no Santíssimo Sacramento. Tem que ver se não vai acabar a live, né? Ah, sim. Deixa eu olhar aqui. Nós temos 8 minutos, 7 minutos ainda. É interessante, a gente fez uma postagem recentemente sobre uma frase de Santa Gema, em que mostra bem esse desejo de Cristo pelas almas, né? Quase que mendigando, ele falando com ela. E uma pessoa protestante, para você ver a diferença da espiritualidade. Quem conhece um pouco da espiritualidade protestante, para a espiritualidade católica é um abismo de diferença. Não é essencial, é essencial, muito grande. E ela falou, a pessoa comentou assim, mas o meu Jesus não precisa de mim. Ele não precisa mendigar amor. Sim, ele não precisa, mas ele quer. Não. Ele não precisa, mas ele quer. Ele deseja. Deseja hoje a memória do Jesus Eucarístico, né? E ele fala, a gente pode lembrar o que ele fala com os apóstolos. Desejei ardentemente ceiar essa Páscoa convosco. Então ele deseja ardentemente, ele deseja muito, muito. Claro. Então, mas é difícil porque quando uma pessoa não compreendeu essa teologia sacramental de que nós manducamos o corpo de Cristo, né? Mas ele que me transforma em si, eu comungo o corpo de Cristo, mas ele que me comunga. Como a pessoa não consegue entender isso, este excesso do amor de Deus, porque tudo é externo. E é por isso que o grande perigoso dessa espiritualidade, do protestantismo que entrou na igreja via teologia da prosperidade, é exatamente que como é externo, é fazer a nossa vida espiritual repousar no sentimento. Sim. E não na fé. Porque eu tenho que estar sempre sentindo alguma coisa para saber que Deus está comigo. Não, você não tem que sentir nada.
Isso é uma das coisas que a vida dos santos nos mostra. Você não tem que sentir absolutamente nada. Você tem fé, você crê que Ele está lá. Ainda que nós não sentíssemos nada, Ele está lá. A fé me diz que Ele está lá. Que eu comungo a Ele e que Ele me comunga, se eu me deixo comungar. Perfeito. Se eu deixo que Ele age em mim. Porque Ele vem para me transformar. Perfeito. Então, esses dois paradoxos, porque o catolicismo é uma religião de paradoxos, né? A liberdade e a graça, né? No qual nenhum dos dois pode ganhar sem cair numa heresia. Né? Sim. Nós temos sempre esse equilíbrio da ortodoxia que mantém tudo. É a mesma coisa, ele não é em nada frágil, ele é este menino que a gente venera no presépio, que a gente olha o menino Jesus de Praga com todas aquelas suas bochechas rosadas, que as pessoas falam, mas o que é isso? Nele está o triunfador do mundo. Por isso que o menino Jesus de Praga tem uma coroa e o mundo na mão. Porque esse é o grande paradoxo. Aquele que os céus não puderam conter, quis se esconder, quis ser um menino no seio da Virgem, quis ser amamentado, quis trabalhar, quis ser operário, quis sofrer o que nós sofremos, quis andar a pé, o cansaço, o suor, o calor. Porque não, assim, nós idealizamos às vezes, quando vemos uma pintura, a vida de Jesus e Maria. Uma vida de extremo sacrifício. Claro. O que foi para José e Maria o exílio no Egito. De tudo, das intempéries do deserto, do calor, da língua, de uma terra estranha, do medo, do cansaço que São José sentiu. A vida de Jesus foi uma labuta. O que é a vida de um carpinteiro? A gente pensa Aquele que era rei do universo. ele podia, se quisesse, fazer todas as obras de arte ali no instalar de Deus, no pensamento, né? No, Ele podia ter se feito nascer rei. ele quis, né? Ele Não quis. em Nazaré. Ele se fez nascer numa cidade do qual se dizia, acaso de Nazaré pode vir algo bom? Ele quis isso para também nos mostrar o nosso caminho. Claro. De não se ligar no que é só visível e no que é passageiro, de não achar que as honras deste mundo representam alguma coisa, porque elas todas passam, de não colocar o nosso coração no que passa, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso tesouro está no sacrário, com Cristo sacramentado morreremos. Se o nosso tesouro estiver num cofre, morreremos com dinheiro. É a escolha que a gente faz. Eu acho que essa live que já está acabando, falta 2 minutos mais ou menos, esses 60 minutos que a gente está falando aqui é para tentar mostrar para as pessoas que Jesus nos ama, né? A gente está falando de Jesus nos ama. Vamos e ele fala aqui, eu gostaria de ler um trecho também desse livro, que ele fala, olha, confia que eu não te abandonarei, nem te privarei da minha amizade. Quero conversar contigo, quero falar a ti, como já disse no passado, de coração a coração, como um homem conversa com o melhor amigo. Por que duvidas? Crê na minha amizade, ela é um dom que te ofereço. Não retirarei aquilo que concedi no amor do meu coração. E aí ele vai falar, o que mais me dói não são as dúvidas de fé, não são as dúvidas, essas dúvidas assim, nesse sentido, mas são as dúvidas, são aquelas pessoas que duvidam que eu as amo. Ele fala. Não tem coisa que fira tanto o coração de Jesus como a desconfiança. Sim. Porque ele não fez mais que dar motivo para mostrar o seu amor misericordioso. Perfeito. É isso que é terrível. Ele não deu nenhum... Ao tempo todo ele manifestou para nós a sua glória. E manifestou um amor infinito. E nós manifestamos sempre desconfiança com ele. Por exemplo, a gente fala com Deus. Senhor, eu aceito a minha cruz, mas não pode ser aquela cruz. Como se ele fosse nos dar uma cruz que nós não suportamos. Como se acaso não é ele que nos conhece muito melhor do que nós. Né? Tanto é que a cruz da providência é sempre a melhor penitência. Porque quando a gente faz uma cruz para nós, a gente mede uma conforme o nosso amor próprio. E Deus tem uma habilidade grande de conhecer onde nós precisamos. Onde vai parar, né? E às vezes, você sabe, eu tinha lido num livro, eu não sabia que uma das maneiras de polir diamantes é colocar todos juntos numa sacola e os fazer... Eles são a dureza maior do que E é o que nós temos que ver na nossa vida comunitária. Porque Deus não nos fez nascer isolados. Nós não somos eremitas. Essa caridade fraterna,
que nos obriga a lidar e que obriga as pessoas a lidarem conosco, com o nosso temperamento,